bem, estamos ao vivo mais uma vez com o nosso Portalcast, o podcast aqui do Portal da Cidade Rio das Pedras. Muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo. Muito bom dia, muito boa tarde, boa madrugada, sei lá que hora que você está assistindo no formato gravado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Portalcast, episódio de número 12 do podcast do Portal da Cidade Rio das Pedras. E hoje, um bate-papo importante, bate-papo especial, e acho que é um documento que vai ficar registrado a respeito de uma doença que muitas vezes é negligenciada, muita gente, pessoal, confunde a maneira de tratamento, e a maneira certa de se tratar pode salvar a vida. E a gente está numa região que ocorrem casos da febre maculosa, doença causada pelo carrapato estrela, mais conhecido. Vamos falar com o Luiz Guilherme de Queiroz. Ele tem 28 anos, é daqui de Rio das Pedras, especialista em cuidados, em falar de febre maculosa. Luiz, obrigado por bater um papo com a gente. Muito boa noite para você. Boa noite também, pessoal aí. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui divulgando meu trabalho, né? Falar um pouquinho dessa questão tão importante de saúde pública. E vamos tentar ajudar o máximo de pessoas possível aí com essas informações, né? Com certeza. Então você que está nos acompanhando aí já sabe, você pode deixar sua mensagem, pode mandar sua dúvida, pode trazer qualquer questionamento que a gente passa aqui. Então pode comentar tanto no Facebook quanto no YouTube, canal aberto para você participar com a gente, tá bom? Deixa seu like, compartilha com os amigos, deixa seu joinha, seu coração aí no Facebook. E vamos junto com a gente, ó. Deixa eu falar, mandar primeiramente, né, um abracinho aí para os nossos parceiros de podcast, né? Garage JL, do meu amigo Juninho Lacava, também King Ribs, também K Brasil, Copo Beta, Band FM, todo o pessoal que está com a gente. Daqui a pouco vamos falar também do Circuito Beer Party, vamos falar também do Sebrae aqui. Tem muita coisa legal além do nosso bate-papo aqui hoje, fechou? Vamos trazer super presente especial para o nosso querido Luiz, ó, chaveiro Eu Amo Rio das Pedras, do nosso amigo Nenê Bonassa, chaveiro sensacional. E esse, Luiz, só quem vem aqui tem, tá? Então, você foi presenteado com esse super chaveiro aqui do nosso querido amigo Nenê Bonassa. Um abraço para ele, que está sempre aqui com a gente. Luiz, ninguém melhor para se apresentar do que você. Eu já vi aqui a sua formação e tal, mas eu quero que você fale para os nossos queridos ouvintes ou para quem está nos acompanhando. Afinal, não é só ouvir também. Está aparecendo nossa latinha lá também aqui no Facebook e no YouTube. Por favor, Luiz Guilherme de Queiroz. Quem é Luiz Guilherme de Queiroz? Por favor. Eu sou aqui de Rio das Pedras mesmo, né? Acho que, não sei se todo mundo me conhece, que eu não saio tanto na rua assim. Mas enfim, eu tenho 28 anos, né? Eu sou daqui. Minha família está bem vinculada com a Fazenda São José Viegas, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Minha família vem do Viega também. Do Viega também. Todo o pessoal da minha família era de lá, né? Depois que a fazenda acabou, daí mudaram para a cidade. Aí veio para cá, para a cidade. E aí você fez Ciências Biológicas, é isso? Me formei em Ciências Biológicas pela USP, né? No campus de Piracicaba, que é a Exalc. E depois de 5 anos trabalhando só com febre maculosa através da universidade, acabei assim, pegando tanta experiência que eu acabei até gostando disso. Uhum. E tento trabalhar hoje com isso em paralelo com a pós-graduação, né? Que daí já é outra área. Então você fez faculdade, e na faculdade tem o seu xará de novo. Exatamente, né? O Luiz de Queiroz. Luiz de Queiroz, formado na Universidade Luiz de Queiroz, campus Luiz de Queiroz. Passa pela rodovia Luiz de Queiroz para chegar lá também. Ah, que legal. Muita gente fala isso? É o que eu mais escuto. Luiz, então, febre maculosa. O que é a febre maculosa, para a gente trazer para os nossos ouvintes aqui? Então, ela é uma doença, assim, ela tem cura, né? É uma doença facilmente tratável. Uhum. O tratamento é feito com antibiótico, inclusive antibiótico de fácil acesso, custo baixo. Só que ela é uma doença que, quando não tratada, torna letal em poucos dias. Geralmente, a pessoa que não se trata, ela vai a óbito assim, em 1 semana, 7 a 10 dias. E ela é causada por uma bactéria que está dentro do carrapato estrela, né? Por isso que, assim, de certo modo, é errado falar que é o carrapato que causa a doença, né? Sim, ele legal. só transmite. No mesmo caso que o vírus da dengue, a doença da dengue é causada por um vírus que está dentro do mosquito, né? Aqui é a mesma coisa, uma bactéria dentro do carrapato. E é uma das doenças, assim, mais importantes aqui na região, sendo que na região aqui da vigilância epidemiológica,
que inclui Piracicaba, Limeira, Araras e tudo mais, Piracicaba tem quase 50% dos casos dessa região inteira. Então aqui que é o foco mesmo, né? E assim, o estado de São Paulo inteiro é a área endêmica dessa doença. Então, assim, o lugar que a gente mais tem que tomar cuidado é justamente aqui no nosso interior. Onde a gente está, a gente tem que ficar bem atento. Muito atento. E a questão da febre maculosa, ela voltou a ser notícia nessa semana, nessa semana não, nesses últimos meses, né? Quando um surto de casos aconteceu lá em Campinas, né? Numa festa que rolou, se eu não me engano, na Fazenda Santa Margarida, eu acho que onde 4 mortes foram confirmadas, outros casos também suspeitos passaram por investigação. Então, quer dizer, são ambientes, é claro que a gente já falou da Fazenda Santa Margarida, né? Que é uma área rural, uma área em que provavelmente a gente tem animais que vivem e tal, e existe a presença do carrapato. É só o carrapato que ele transmite, quer dizer, você acabou de falar que não é o correto. É só o carrapato ele transmite, ele não causa. Ele não causa. É só o carrapato que é transmissor? É só o carrapato estrela? Como funciona? É assim. O carrapato estrela, que a gente chama popularmente, né, é o da espécie Amblyomma sculptum, né? Aí esse gênero Amblyomma de carrapatos, eles sempre estão associados com doenças desse tipo, né, causadas por bactéria. Mas aqui no caso específico da região de Piracicaba, é só esse carrapato, que é o Amblyomma sculptum, né, que a gente chama de estrela, e só a bactéria Rickettsia rickettsii. Tá. Só que daí em outros lugares, que também tem febre maculosa, aí pode variar um pouco, pode ser outro carrapato, outra bactéria. Inclusive, vale lembrar que essa doença não é exclusiva daqui. Ela existe até em outros países. Tá. Inclusive, ela foi descoberta pela primeira vez lá nos Estados Unidos. Olha só. Que daí foi chamada de febre manchada da montanha rochosa, alguma coisa assim. Cara, provavelmente por causa das manchas que causam e o local que provavelmente, né? Inclusive, por curiosidade, né, maculosa, algumas pessoas não sabem, vem da palavra mácula, que é sinônimo de mancha, né? Ah, das então, manchas. Isso, a gente poderia chamar até de febre manchada. Entendi. Que é o último sintoma que surge. A mancha é o último sintoma que surge. Porque no começo, os primeiros sintomas é muito parecido com o de dengue. A pessoa vai ter febre alta, dor de cabeça, indisposição, até vômito e diarreia, esse tipo de coisa. Isso já começa, por exemplo, no dia seguinte da picada do carrapato. Ah, então já é rápido. Não tem aquele tempo de incubação longo, né? Até tem, só que geralmente é muito rápido. Ah, tá. Na literatura, o registro que tem de mais demorado foi de 14 dias. 14 dias. Mas então, geralmente então um dia já. Isso, exatamente. Tá. Assim, pode demorar até 14 dias, mas quase sempre é já no dia seguinte que a pessoa foi infectada. E daí, o último sintoma são as manchas. Só que quando surge a mancha, a doença já está tão avançada que a chance de cura é baixa. Então o que a gente sempre recomenda? Se a pessoa está com suspeita que está com febre maculosa ou a pessoa sabe que foi num local de risco, nunca espere aparecer a mancha. Se tiver, por exemplo, vamos supor, hoje eu fui num sítio que tem capivara, por exemplo, e amanhã eu já estou com dor de cabeça, já é suficiente para procurar atendimento médico. Se esperar aparecer mancha, não procure nem o médico, já procura a funerária. Porque... O ideal também é você já alertar o médico do pronto atendimento de que você esteve numa... Porque senão o médico vai falar, virose, dengue, não sei o quê. Então ele vai tratar de forma errada. Então, para a doença ter a maior chance de cura, ele precisa administrar o procedimento correto para a febre maculosa. Por isso que que é uma doença que acaba causando tanto óbito, né? Exatamente. É por conta desse diagnóstico dela que confunde com outras doenças, né? Confunde com dengue, virose, por causa dos sintomas iniciais. Caramba, né? Então, se a pessoa não falar para o médico que foi picada por um carrapato ou que pelo menos ela tem suspeita, aí o médico pode fazer um atendimento errado, né? Um diagnóstico errado, passar um remédio que não vai fazer efeito nenhum, isso só vai comprometer a vida da pessoa, né? Entendi. E um documento que eu li há algum tempo atrás é que a febre maculosa, como você disse, ela é endêmica em todo o estado, mas principalmente nas regiões de Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Assis, é isso? Então, principalmente nessas regiões é que a gente tem que ter maior cuidado com relação à doença. E ela tem algum período que ela existe maior incidência? Ela tem algum momento que a gente precisa ficar mais atento ou é uma doença que ocorre durante todo o ano? Assim, ela ocorre durante o ano todo, porque existindo a presença do carrapato infectado com a bactéria, a qualquer momento ele pode passar para a pessoa. Só que tem alguns fatores que tornam uma época do ano mais perigosa, que é justamente agora. Mais ou menos entre final de julho até novembro, mais ou menos. Por quê? Esse carrapato estrela, ele tem o que a gente chama de uma geração por ano. Tá. Ou seja, num determinado mês, as larvas, né, que são os filhotinhos, vão sair do ovo e dentro de um período de um ano vão se tornar adultos, né? Só que ele tem 3 fases.
a larva, que é o que acabou de nascer, depois troca de pele e vira ninfa, que é o estágio do meio, e depois troca de pele de novo e vira o adulto. E agora a gente está bem na época da ninfa, que é o intermediário. Entendi. E o que acontece? A ninfa, ela tem mais mobilidade do que a larva, então ela consegue andar mais, né, caminhar mais, e ela não tem muita especificidade de hospedeiro, ou seja, qualquer animal que passe na frente dela, ela vai tentar picar. Entendi. Diferente do carrapato adulto, que ele tenta sempre procurar uma capivara, um cavalo, alguma coisa mais específica. Então, a ninfa é, na verdade, o estágio mais perigoso. Isso. E todos esses estágios, eles podem ser um transmissor da doença. Exatamente. O carrapato, por exemplo, se ele nasceu de uma mãe infectada, ele já vai ter a bactéria desde pequeno. Caramba, e como que acontece? Geralmente com a mãe infectada, ela já passa o gene da doença. Como que o carrapato pega essa bactéria aí? Então, aí tem duas situações que podem acontecer. Tem essa que eu comentei, né, que a gente chama de transferência vertical da doença, que é de mãe para filho, só que ela acontece em uma proporção muito baixa. É até difícil de acontecer isso na natureza, em condição normal. E tem outra situação que o carrapato pega a bactéria de uma capivara que está infectada. Por isso que a gente sempre acaba comentando a capivara quando o assunto é febre maculosa, porque infelizmente a capivara ela é hospedeira do carrapato, né? O carrapato gruda nela. E além disso, ela é que a gente chama de amplificadora da bactéria que causa a doença. Meu Deus do céu. O que é amplificadora? Dentro do corpo da capivara, a bactéria fica se multiplicando, então a capivara meio que se torna um reservatório. Então é assim, suponha que num determinado lugar, você tem 1 milhão de carrapato, mas não tem nenhuma capivara. O que vai acontecer? Depois de um tempo, não vai ter mais febre maculosa ali. A bactéria desaparece. Por quê? Porque justamente, passando a bactéria de um carrapato para o outro, acontece muito pouco. E eles acabam também tendo alguns sintomas que prejudicam ele. Entendi. Agora, se você tem uma quantidade razoável de carrapato e uma capivara no mesmo ambiente, aí sempre vai ter a febre maculosa lá. E outros animais também podem servir como hospedeiro para o carrapato infectado, por exemplo. Assim, em teoria, qualquer animal pode ser hospedeiro, né? Por isso até que ele vem na gente, né? Uhum. Só que, como eu falei, o carrapato estrela adulto, ele tem uma preferência por capivara e os equinos, né? Que são os cavalos. Os cavalos. Não se sabe muito bem por quê. Alguma questão aí de bioquímica, né? De feromônio, alguma coisa assim. Só que, como eu falei, agora tá na época perigosa da ninfa, porque a ninfa não escolhe onde ela vai. Vai onde for. Qualquer animal que tiver por perto, que ela perceba ali, ela vai grudar. E, por exemplo, ela grudou no cavalo, na capivara, por exemplo. A capivara, ela vai pegar a doença também? Ela vai ter sintoma? Também tem? É assim, durante o período de, se eu não me engano, acho que algumas semanas, ela entra no estágio de bacteremia, que daí ela pode ter sintomas. Ela pode ter febre. Se eu não me engano, de uma publicação científica que fizeram um teste lá que a capivara até morreu por causa disso daí. É mesmo? Só que é muito difícil de acontecer. Geralmente ela só fica um pouquinho doente por um tempo e depois fica curada. O organismo da capivara, ela compensa melhor que a gente, eu não diria nem digamos combater, assim. mas assim, ele entra em equilíbrio. A capivara, ela pode manter a bactéria no corpo, só que ela nunca mais vai ter sintoma nenhum pelo resto da vida. Ela entra em remissão, dá pra gente dizer? Diga-se de passagem que sim. Uhum. Então daí ela não vai ter mais nenhum sintoma pelo resto da vida, né? Só que daí, como eu falei, aí o perigo tá na presença do organismo amplificador, que geralmente é a capivara, mas também pode ser outros animais. Porque daí você tem a questão de um ser mais amplificador que o outro, né? Alguns mais eficientes, outros menos. E aqui na nossa região, é principalmente a capivara e o gambazinho, aquele gambá que a gente chama de raposinha, sabe? Ah, sim. Aquele também é um amplificador da doença e pega carrapato também. Entendi. Mas mesmo assim não é pra sair matando gambá nem capivara, pelo amor de Deus. Porque pode ser que a capivara não tenha também o carrapato. Né? Eu sempre gosto de deixar isso claro, não é por causa disso que você vai sair dando tiro em capivara, vai matar todos os bichos, né? Exatamente. Até porque o gambá, apesar disso, ele também ajuda a controlar escorpião, né? Ele come esses bichos que fazem mal pra gente, escorpião, barata. Então ele tem a parte ruim e tem a parte boa também, né? Quem tá nos vendo, você pode achar que o animal... que o mosquito é importante para nós? Que o escorpião é importante? Que a galinha é importante, além de alimentar? Cada animal no nosso ecossistema, ele tem uma função, né, Luiz? Então, exatamente. Então, quer dizer, ele não tá lá só estorvando, a galinha não tá só ciscando, a capivara não tá lá só vivendo a vida boa dela. Ela existe algum motivo, existe alguma função no nosso ecossistema, né? Com certeza, sempre tem. Exatamente. Então, quer dizer, a gente falou então dos hospedeiros, falamos do que é a doença, de quem causa a doença. Existem algumas áreas que são mais propensas a ter a doença? Por exemplo, a capivara gosta de ficar em tal lugar mais? Como que funciona?
A capivara, ela é o que a gente chama de animal semi-aquático. Então, ela assim, é um animal de terra firme, só que ela precisa ter um corpo d'água, que pode ser um rio, uma lagoa, alguma coisa assim, para ela fazer um monte de coisa. Esse monte de coisa é fugir de predador, acasalar, manter a temperatura do corpo certa. Então, sempre que você tem uma área de mata ciliar, né, que é perto da água, e tem ali um rio, uma lagoa, tem muita chance de ter capivara. E se tiver capivara, é quase certeza que vai ter o carrapato estrela também. Então, o que eu sempre recomendo? Evite frequentar esse tipo de lugar. Tem pessoas que às vezes não gostam de ouvir esse tipo de conselho e vai lá desses lugares para pescar, nadar e depois pega o carrapato, né? Então, por isso que é uma questão meio complicada. E também a gente sabe que tem pessoas que residem em locais assim, então é mais difícil, né? Então, uma área, por exemplo, se não tem capivara, é muito difícil ter o carrapato estrela. Porque como eu disse, se tiver só o carrapato e não tiver capivara, a chance de febre maculosa é bem menor. Sim. Entendi. Agora, se tiver os dois juntos, aí já é bem mais perigoso. Aí a chance já é grande. E, por exemplo, Luiz, eu gosto de andar no mato, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de pescar. Como que a pessoa faz para se proteger, para diminuir o risco de ter a febre maculosa? Tem uma maneira? Tem. A medida mais simples seria usar roupa comprida, né? Tá. Uma calça comprida, um sapato fechado. Eu mesmo, quando tenho que fazer trabalho em campo assim, eu uso sempre um macacão. O macacão cobre todo o corpo, né? Deixa só a cabeça exposta e a mão, né? As extremidades. E eu uso daí bota de borracha, de cano longo, e ainda passo uma fita adesiva na bota para lacrar ela. Se ela for subir, ela vai ficar na sua calça ou na bota, você vai ver o carrapato. Isso. E daí, por causa disso também, é tudo branco, né? Esses equipamentos. Porque sendo branco e o carrapato é de cor escura, marronzinho, fica mais fácil de observar. Ah, legal. Então é importante essa dica. Então, se você for aí para uma área... Gosto de pescar, Léo. Não tem nada que vai me fazer parar ali no meio do... Não tem problema. Então, siga a dica que a gente tá passando. Roupa branca... Calça comprida, às vezes camisa de manga comprida também é importante, né? Bota, não tem uma fita para você lacrar, puxa a meia por cima da calça, dá um jeito aí para evitar, porque na verdade, como estamos em uma região endêmica, uma região que tem bastante incidência, né, de casos de febre maculosa, é importante que você fique atento. Então, se você, por exemplo, aqui no centro da cidade, muito difícil acontecer, porque não tem capivara. Tem cidade que tem, por exemplo, Curitiba é uma cidade que tem bastante capivara. Até Campinas mesmo, naquele... Esqueci o nome agora lá, que tem aquela lagoa que é famosa. Ah, Lagoa do Taquaral. Isso, exatamente. As capivaras ficam andando perto das pessoas lá. Então, lá já fica um pouco complicado. Quando eu fui a primeira vez lá, eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus do céu, como que as pessoas não morrem aqui? Por exemplo, eu, além da jornada aqui no Portal da Cidade, eu trabalho na cidade de Capivari. E Capivari é uma cidade que gosta tanto da capivara, que a capivara está na bandeira de Capivari. Tem 3 capivarinhas na bandeira, porque Capivari também vem o nome de capivara. E a cidade gosta tanto da capivara que tem o mascote da cidade lá, chama Capivaldo. Ele é uma capivara. Então a turma fala, pelo amor de Deus, Capivaldo é limpinho, bonitinho, não é pra sair batendo capivara nem no... Se alguém brigar com capivara, eu vou ficar bravo, porque eu gosto do Capivaldo também. Então, quer dizer, lá é uma cidade também que tem... Existe uma grande... tem bastante capivara por lá. Aqui na nossa cidade, Luiz, você tem conhecimento de alguma área realmente bem perigosa que a gente tem? Inclusive, depois a gente pode até fazer esse levantamento, o pessoal do Departamento de Comunicação aqui da Prefeitura Municipal, com o Juliano, o pessoal da Vigilância Epidemiológica, para a gente saber realmente quais são os pontos de risco aqui na cidade. Você tem conhecimento de algum ponto realmente de risco aqui em nosso município? Assim, realmente de risco não, eu não tenho conhecimento de nenhum, mas assim, já morando aqui, já vi capivara uma vez ou outra aqui em alguns lugares, né? Ouço relatos também de pessoas que falam, né? Se eu não me engano, acho que alguns anos atrás alguém filmou e viralizou no WhatsApp um vídeo de várias capivaras andando perto daquela área verde que tem a bica de água lá. Área de lazer Genato e Suave ali. Mas assim, não posso falar com autoridade, isso é uma área da cidade que está em risco, não conheço nenhuma. Esses tempos atrás viralizou uma imagem no WhatsApp, bastante gente compartilhou, não sei se chegou até você, de uma capivara na frente da quinta esquina. Ah, eu falei, não é possível, isso aí é montagem. Foi buscar lanche. Foi buscar lanche. Se eu fosse capivara, eu gostaria também de quinta esquina, pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Aí eu falei, gente, isso aqui é montagem, não é possível. A capivara ali, região central zona mesmo da cidade, apesar que a gente tem partes com rio, com lagos próximo ali, né?
ao centro da cidade, próximo à Quinta Esquina também. E aí eu falei, caramba, isso é montagem, não é possível. Mandei para um amigo meu que ele é especialista em artes, tudo design. Falei, Danilo, um abraço para ele, meu querido amigo Danilo de Almeida. Falei, Danilo, isso aqui é montagem? Ele falou, se for montagem é muito bem feita, porque tem a sombra da capivara, tem todos os negócios. Então, quer dizer, pode acontecer realmente de ter em áreas urbanas, mas é um pouco mais complicado, porque não é a área que a capivara gosta de estar. Isso, o que pode ter acontecido, eu creio, que ela saiu do abrigo dela e foi procurar alimento, alguma coisa bem longe. E se perdeu. Se perdeu. Porque elas têm o costume de andar vários quilômetros para fazer isso, né? Essa daí acho que deve ter se perdido e não achou o caminho de volta. Ou ela foi buscar alimento na Quinta Esquina mesmo, estava fechado. Encomendou um x-salada. Exatamente. Muito legal. Estamos falando aqui com o Luiz Guilherme de Queiroz, ele é especialista aí em febre maculosa, né? Formado aí pela Universidade Luiz de Queiroz, né? O campus Luiz de Queiroz é da Universidade do Estado de São Paulo, né? Da USP, e falando da importância, né, realmente ao combate aí ao carrapato estrela, porque na verdade a gente vive numa região, como já falamos, você que chegou agora, uma região em que temos a incidência do carrapato, temos a doença. Eu acredito que em Rio das Pedras é muito difícil, é raro acontecer de ter caso, né, Luiz? Mas a gente está em Piracicaba, por exemplo, que tem muito caso, como você falou. Mais 50% dos casos regionais são em Piracicaba, né? Sim. Se eu não me engano, acho que até 2022 tinha 47% dos casos da região, só em Piracicaba. E lá mesmo na Universidade Luiz de Queiroz, lá no campus Luiz de Queiroz, tem bastante coisa de caso, né? Sim, mas assim, a situação lá melhorou bastante, porque inclusive quando eu estava fazendo a graduação lá, eu trabalhava na comissão técnica da febre maculosa. Então, assim, era uma equipe especializada que foi montada justamente para combater a doença. Que legal. Isso, tanto dentro quanto fora do campus. Que foi até por isso que eu comecei a trabalhar com capivara, foi graças a eles. Inclusive, mandar um abraço, um salve para eles aí. Legal. E daí, o que acontece? Eles tinham vários trabalhos, vários projetos para combater a enfermidade. Aí tinha trabalho, por exemplo, de campanha educativa, que era divulgar informação. Aí tinha trabalho de controle do carrapato estrela, que daí eles aplicavam um veneno, né, com carrapaticida em alguns locais que sabia que tinha carrapato. Tá. Tinha também monitoramento de capivara, que isso daí eu fiz bastante, que a gente ia na mata mesmo, né, em campo, procurava elas, registrava, via quantas tinha, né? E se eu não estiver enganado, acho que de mais de 100 capivaras que tinha lá há uns 5 anos atrás, hoje em dia deve ter 30 no máximo, acho que até menos. Então foi morrendo, foi... Assim, vários projetos aqui ali, né, de combate à doença, acabaram também fazendo isso daí, né? Redução de controle populacional de capivaras, esse tipo de coisa, né? Legal. Então, é importante a gente ter a noção de tudo que está acontecendo aqui. A gente está numa região próxima, como por exemplo Piracicaba, como o Luiz falou. Tanto é que Piracicaba esse ano, se eu não me engano, não tem caso confirmado, ou tem muito pouco, né? Nossa, eu nem fiquei sabendo se teve algum em Piracicaba esse ano aqui. Eu acho que não me lembro. Eu sei que tivemos em Campinas, né? Nessa região aí da festa que ocorreu lá na Fazenda Santa Margarida. E eu vi que em Limeira parece que teve algum caso suspeito também, que Limeira é outra cidade que está na nossa região e existe a possibilidade da incidência do carrapato estrela, da capivara e, propriamente dito, da doença. Luiz, repelente de inseto ajuda ou não faz nada? Assim, de modo geral, é mais fácil falar que não ajuda. Tá. Porque tem alguns repelentes bem específicos que se ele tiver uma concentração alta de um químico lá que eu esqueci o nome agora, peço até desculpas, aí ele serve, ele consegue repelir o carrapato. Mas assim, a grande maioria não serve só para inseto. E o carrapato, por ele ser um aracnídeo, já muda um pouco as coisas ali. Entendi. E animalzinho doméstico, por exemplo, pode ser esse hospedeiro? Como que funciona, por exemplo, você ter o cuidado com o seu animalzinho, por exemplo? Assim, da mesma forma que o carrapato ele pode vir na gente, né, numa pessoa, ele pode ir também no animal doméstico, né, num pet, alguma coisa assim. Só que daí o que acontece? Se vamos supor que o meu cachorro pegou um carrapato estrela. O que vai acontecer com o cachorro? Nada. Ele não vai manifestar doença. Caramba. Porque o carrapato que causa doença no cachorro é uma outra espécie, com um outro organismo dentro que causa outra doença. Que coisa. Só que o que pode acontecer? O cachorro pegou o carrapato e o carrapato saiu do cachorro e veio em mim. Então tem esse risco. Acontece. Aí o cachorro está sendo um disseminador do carrapato estrela. Então, em teoria, pode acontecer.
Aí o cuidado mais simples que a gente pode fazer para evitar isso é não levar o animal em local de risco, né? Então, evitar de andar com o cachorro em beira de lago, né? Mata ciliar, esse tipo de coisa. Mesmo caso que acontece com o ser humano, Isso. acontece... Entendi. Ou também só se for fazer essa atividade de andar com o animal, depois vistoria ele, né? Dá uma boa olhada no pelo, ver se não tem carrapato, né? Muito bem, sensacional, perfeito. Então, isso é muito importante. Seu animalzinho também, cuidar do seu animalzinho, afinal de contas, como o Luiz falou, ele não vai manifestar a doença, não tem o risco dele morrer por causa... Quer dizer, tem por conta de outros carrapatos que causam, né, a doença do carrapato, que acaba causando óbito nos cachorrinhos, né? Mas ele pode, então, passar para você. Então, vale a pena também você fazer essa checagem. Já vamos falar mais dos sintomas, vamos falar de cuidado, porque também você não pode arrancar o carrapato de qualquer jeito, você pode pegar a doença também. Então, vamos falar mais sobre isso. Antes, eu quero lembrar você que está aí nos acompanhando do Circuito Beer Party, né? Circuito Beer Party que vai acontecer aqui na cidade de Rio das Pedras. É um evento que faz parte, né, do aniversário dos 129 anos aqui da cidade de Rio das Pedras. Acontece nesta semana, né? A partir do dia 21. Dia 21 é sexta-feira, né? Sexta, sábado e domingo, na Praça Central. Praça Central vai ser nessa praça de baixo aqui? Na praça de baixo? Não, acho que é lá em cima mesmo. Na Concha Acústica, então. Eu acho. Exatamente. Aqui tá Praça Central, mas enfim. Se não for na de baixo, vai ser na de cima. É na praça. É na praça, exatamente. De 21 a 23 de junho é o maior circuito de chopp artesanal do Brasil. Tem já grandes cervejarias confirmadas, trazendo aquele choppinho gelado sensacional para você. Dia 21, sexta-feira, tem cover do Charlie Brown Jr., Banda União. Tem no sabadão, dia 22, Amorim Menezes, Raul Seixas cover e o Gustavo Santos, né? E no domingo tem Leonardo Oliveira e Gustavo Neto. Muitos food trucks, né? O melhor da gastronomia, um evento sensacional e o melhor, entrada gratuita, entrada franca para você curtir a partir das 19 horas, o maior circuito de chopp artesanal do Brasil. Tem cobertura do portal da cidade de Rio das Pedras, a Fran vai estar lá fazendo fotografia, então passa lá para curtir esse super evento, né? Circuito Beer Party de 21 a 23 de julho, a partir das 19 horas aqui em Rio das Pedras. Passa lá na Praça Central. Inclusive você que esteve lá no último domingo aqui na exposição de carros antigos, as fotos já estão lá no portal da cidade de Rio das Pedras. Você tirou uma foto que eu cliquei em você, provavelmente tá lá. Se não tiver, é porque não ficou boa a foto também. Mas a maior parte das fotos ficou legal, tá lá para você pegar a sua fotografia também. Tá lá no portal da cidade, na parte de coberturas. Deixa eu falar também do nosso querido Juninho Lacava, Garage JL, para você cuidar do seu automóvel. A viatura do portal tá sempre lá dando um tratinho. Se não levar para cuidar da viatura, a Fran fica brava. Ela, Marcelão, pelo amor de Deus, precisamos lavar o carro, porque senão, se não lavar o carro, nós não vende. O carro tem que estar bonito, impecável. E a gente passa lá sempre na Garagem JL do Juninho Lacava, Rua Moraes Barros 556, no centro de Rio das Pedras. Fica ali no posto Ana Lúcia, né? Ao lado do ginásio municipal. Pode levar lá o maior carinho do mundo para tratar do seu automóvel. Tanto é que o pessoal que foi na exposição de carros antigos, todo mundo que expôs, basicamente foi lá dar um trato especial no nosso querido Juninho Lacava. O nosso amigo Rafael Bonassa, inclusive, um abraço para ele. Ele tem o Corcelzão dele, Corcel bonito. Ele fala que é o Corcel Patriota. E ele levou lá no Juninho, dá o tratinho, ficou bonito demais. Cuidado sensacional que o Juninho Lacava e a sua equipe tem com o pessoal, fechou? Deixa eu aproveitar também e já falar do Sebrae aqui. E é muito importante a gente passar essa informação, porque é uma palestra presencial e é uma palestra gratuita. Desmistificando a gestão de redes sociais, do planejamento às métricas. Então, é uma palestra de graça para você melhorar a sua gestão de rede social, principalmente para o seu negócio, para o seu pequeno, micro, ter na rede social e você se posicionar bem nas redes sociais é muito importante para você. Então, existem técnicas, existem horários, existem diversas métricas que podem te ajudar na gestão da rede social e pode fazer você, o seu negócio,
vender muito mais. Então tem os mitos e verdades sobre a gestão de redes sociais, objetivo, definição de canais, a questão de você ter um perfil forte. Como você faz para criar um perfil forte para desenvolver a sua marca? Lá você vai aprender. Linha editorial, que é muito importante também, ferramentas para ajudar na gestão, monitoramento e métricas, como a gente falou, muito importante também. Além de você saber o que você publica, você saber qual público você está atingindo. Qual público você está falando? Para quem você quer entregar a sua mensagem? Para quanta gente está chegando a mensagem? Para quanta gente está chegando a sua publicação, a sua marca? Então, tudo isso você vai aprender nessa palestra super especial do Sebrae aqui, presencial e gratuita. E existe consultoria individual e de graça para as empresas participantes. É no próximo dia 25/7, às 19 horas, aqui na Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, na Ladeira José Leite de Negreiros, número 10. A realização é do Sebrae, ao apoio da Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, também da Associação Comercial e Industrial de Rio das Pedras. Pessoal que está aqui com a gente, estava acompanhando a entrevista, viu que sumiu, viu que parou do nada. Ao vivo é assim mesmo, às vezes acontece de um probleminha. Tivemos uma instabilidade, só falta também de baixar o volume do celular. Por isso que eu falo, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né, meu amigo? Então, ao vivo tem dessas. A gente acaba que a gente teve uma instabilidade de internet, tudo resolvido, tudo contornado. Então a gente volta para o nosso bate-papo aqui com o nosso querido Luiz Guilherme de Queiroz, especialista aí em febre maculosa, formado em ciências biológicas aí pela USP. Se você só tá vendo esse vídeo aqui, vai na parte anterior do papo, tá aí no YouTube, tá no Facebook também, para você acompanhar, para você não perder o fio da meada. Para você que tava aqui desde o começo, você vai saber do ponto que a gente parou. Luiz, caiu a internet na hora que a gente tava falando. Você tava falando em queimar o carrapato com cigarro. Então a gente tava falando provavelmente, né, da maneira correta de se retirar o carrapato. Será que eu falei capivaro de novo? Carrapato, é o carrapato, a maneira correta de se tirar o carrapato, Luiz, por favor. Opa, então, essas lendas aí de remover o carrapato com cigarro ou só puxar ele, não é eficiente, né? Isso não é o adequado, porque muitas vezes você pode remover só uma parte do carrapato. Aí você vê, por exemplo, na sua mão que saiu o corpo do carrapato, só que o aparelho bucal dele continua na sua pele injetando a bactéria. Então isso é muito perigoso. O ideal mesmo é sempre remover o carrapato com uma pinça. Você usa a pinça, segura bem embaixo, né, onde ele está fixado na sua pele, e vai torcendo ele, né? Você gira e puxa. Assim você está garantindo que ele saiu totalmente do seu corpo. E anteriormente a gente falou também, se você não quer arriscar na maneira de tirar o carrapato, procura também o serviço de saúde, que eles vão saber como lidar, e já explica, como a gente falou anteriormente, explica que você teve contato, por exemplo, em uma área com risco de ter o carrapato. O médico vai saber administrar o tratamento, que é fundamental para sobreviver, né, Luiz? Isso, exatamente. Quanto antes a pessoa procurar atendimento médico é melhor, porque em questão de uma semana, mais ou menos, pode ir a óbito. Tá, então a pessoa recebeu a administração do remédio certo, a chance de sobreviver é muito grande. Sim, praticamente 100%. Praticamente 100% de chance. É um antibiótico bem simples também, acho que usa por 1 ou 2 semanas, se eu não me engano, e daí a pessoa fica perfeita depois, totalmente sadia. Muito bem, que legal. Não tem risco de ficar nenhuma do ser humano virar, por exemplo, o hospedeiro da bactéria também. Não, inclusive, se eu não me engano, parece que a pessoa fica imune a vida toda depois, nunca mais pega. É mesmo? Uhum. Caramba, então aí você pegou, então você pode rodear à vontade, até sem roupa se quiser, o meio do mato. Não é aconselhável. Não é aconselhável, pelo amor de Deus, né? Tentar dar o pudor, mas enfim, né? Acaba acontecendo. Então, importante. Mais uma vez pra gente falar, sintomas, Luiz. Quais são os sintomas pra gente ficar atento? Então, os sintomas iniciais são febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, indisposição, mal-estar. Também pode ocorrer vômito e diarreia. E isso tudo, geralmente, é no dia seguinte após o contágio. Tá. Pode demorar até 14 dias para aparecer, né? 2 semanas. Mas, geralmente, quase sempre é assim, pegou hoje, amanhã já tem dor de cabeça. Tá. E o último sintoma são as manchas na pele, principalmente nas mãos e nos pés. Por isso que mancha é mácula, por isso que tem esse nome de febre maculosa. E quando a pessoa olha, por exemplo, como que ela vai identificar a mancha, por exemplo,
da doença? Não, vai ficar bem visível, vai ser um vermelhidão bem intenso. Geralmente na palma da mão. Na palma da mão e na planta do pé. Por quê? Tá. Essas manchas é meio que sangue que está extravasando, vamos falar assim. Tá. Porque a bactéria ela age de dentro para fora nos vasos sanguíneos. Então ela meio que faz um tipo de sangramento interno, diga-se de passagem. Só que quando já surge esse sintoma da mancha, a doença está muito avançada e a chance de cura é menor. Entendi. Então se a pessoa, por exemplo, foi numa área que tem, sei lá, foi perto de um lago hoje e amanhã ela está com dor de cabeça, já vai para o médico, já procura atendimento. E daí explica, fui numa área que pode ter carrapato ou capivara, né? Que daí o médico já vai saber o que fazer e vai passar o protocolo de febre maculosa. Muito bem, então fique atento aí a todos esses casos, a todos os sintomas, a todos os movimentos e sempre procure o serviço de saúde. Brasil, a gente vive num país que muita gente fala, o SUS é uma porcaria, não sei o quê. Muito lugar do mundo a gente não tem um sistema de saúde gratuito, totalmente gratuito. Nos Estados Unidos, você quebrar um dedo, você tá enrolado pra caramba, porque vai cobrar uma fortuna do serviço. Então no Brasil a gente tem um serviço de saúde que poderia ser melhor, mas a gente tem um serviço de saúde que ele trata de graça, ele administra o remédio de graça, ele faz o tratamento de graça, então procure o serviço de saúde, seja o SUS, seja se você tem seu plano, procure o hospital do seu plano, enfim, procure o serviço de saúde o mais rápido possível para você conseguir fazer o tratamento, caso tenha aí essa doença. É claro que a gente, como a gente falou, né? Piracicaba é uma cidade que tem muita incidência de casos, apesar de esse ano ter uma situação um pouco mais controlada, né? Rio das Pedras é uma cidade que existe a capivara e tal, mas a gente não tem tanto conhecimento de casos de febre maculosa. Mas enfim, não é bom a gente brincar, sempre é bom a gente ficar atento com relação a essa doença. Luiz, a gente tem um material aqui muito importante, né? Que ajuda um estudo que vocês realizaram lá na Universidade de São Paulo, aqui no campus Luiz de Queiroz. Conta pra gente um pouquinho desse material. Então, esse daqui foi um projeto bem grande, né, de grande porte, que durou mais ou menos uns 3 anos, começou acho que em 2018, se eu não estiver enganado, que foi assim, envolveu não só a Exalc, mas também outras instituições, inclusive a USP lá da capital de São Paulo, legal. Algumas instituições privadas e até a Prefeitura de Piracicaba. Que legal. E foi um projeto assim para descobrir quais áreas do município de Piracicaba tinham mais ou menos risco de febre maculosa e com base nisso desenvolver um protocolo de ações para tentar combater a doença. Legal. E, então o que aconteceu? A gente fez aí, várias atividades dentro desse projeto, incluindo o monitoramento das capivaras. A gente procurava abrigo delas, sabia quantas tinham e em qual local estava. E daí como que fazia? Colocava chip na capivara para vocês saberem qual capivara era? Como funciona? Isso daí seria uma boa medida, mas não é tão necessário. Assim, a metodologia mais clássica, mais tradicional que a gente utiliza é o que a gente chama de contagem de capivara, que é simplesmente observação em campo. Então a gente anda no meio da mata, por exemplo, em 2 ou mais pessoas, e observa os animais e aí anota. Por exemplo, aqui nesse local hoje eu vi 5 capivaras. Aí depois repete no outro dia e vai fazendo isso. Tá. Aí, e quando possível, a gente também usava a câmera trap, que é aquela câmera que fica instalada na árvore, por exemplo, sabe? Entendi. Aí também ajudava. Aí depois disso a gente também coletava o carrapato estrela para fazer o levantamento de densidade populacional. Que daí a gente sabia também quantos carrapatos tinham em cada área. Aí a gente sabia identificar também se era o estrela ou não. E por último, teve também captura de gambá, que como eu falei, o gambazinho ele também está relacionado com a febre maculosa. Também. Então a gente capturava os animais, levava para o laboratório, aí extraía uma amostra de sangue e depois a gente fazia uma análise no sangue para saber se ele tinha a bactéria da febre maculosa. Assim, a gente usou o gambá por quê? O ideal seria usar a capivara, mas como é um animal maior e tudo mais arisco, seria muito mais difícil. Difícil é tirar o sangue de uma capivara, né? Com certeza, iria dar muito mais trabalho. E o gambá também sendo hospedeiro do carrapato e amplificador da bactéria, que como eu expliquei antes, então ele foi um candidato bem mais assim de fácil acesso. Aí depois a gente juntou todas essas informações, né, de qual área tinha mais ou menos assim, risco, e fizemos esse protocolo. Que daí era como se fosse um manual de instrução. Qualquer prefeitura de qualquer município que enfrenta problemas parecidos de febre maculosa pode usar, né, pode acessar esse protocolo. Legal. E falar assim, então eles fizeram isso, aquilo, vamos tentar aplicar isso na nossa cidade também. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Inclusive tem uma versão online que dá para ser acessada. Mostra aqui pra gente, ó, na câmera aqui, ó. Dá um corte aí, Marcelinho, pra gente ver, ó, bem realmente a capa, né? Para que você tenha, é claro que a gente também vai
vai disparar o link, vamos disponibilizar o link para que cada pessoa, todo mundo possa ter o conhecimento e ter esse material de uso valiosíssimo aqui pra gente, principalmente na região que a gente vive, né? Com certeza. E mesmo que a pessoa, por exemplo, não trabalhe com isso, não seja alguém vinculado à prefeitura de município ou coisa do tipo, pode também acessar para, por exemplo, tirar dúvidas, né? Porque Legal. aqui tem um resumo e uma introdução que fala muita coisa bacana sobre a doença, né? Sobre os organismos envolvidos, né? Aqui fala, por exemplo, também a questão dos sintomas, atendimento médico. Então, assim, para todas as pessoas até leigas, é um material bem interessante, que vale a pena dar uma olhada. Muito importante. Então, como que eu consigo encontrar esse material? Através da FEALC, né, que é a FEALC. Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, que está associada com a Exalc, ou simplesmente acessando o link que depois a gente pode divulgar. Vamos deixar né? aí, com certeza. Que daí é só acessar lá e vai ter lá o PDF disponível lá, totalmente gratuito. E se a pessoa não quiser, por exemplo, agora, tá assistindo essa entrevista, eu quero ver agora. FEALC. Site da FEALC. Beleza. Joga no Google lá, Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. Perfeito. Material disponível aí para todo mundo. Tem algumas perguntinhas, deixa eu só falar aqui dos nossos apoiadores também, que tem mais gente aqui pra gente falar, ó. Vamos falar da Cá Brasil, que tem bolo também, né, Fran? Não tem só o taco, não tem só a batata frita com bacon, tem também o bolo da nossa querida Cá Brasil Confeitaria, né? Sensacional o trabalho com bolos sensacionais. Esse aí é de quê, Fran, esse bolo maravilhoso? Fubá? Fubá com goiabada. Fubá com goiabada. Aproveitando que estamos ainda em época de festa julina, olha que beleza, ó. Convidado vem aqui, ele passa bem, viu? Olha que beleza, sensacional. Já tá difícil falar, concentrar aqui com o cheiro que tá. Agora imagine com o bolo aqui na mesa. Sensacional. Cá Brasil Confeitaria, agradecemos a Cá Brasil, que é destaque do nosso guia comercial. Você pode fazer parte também do nosso guia comercial. Entra em contato com a nossa querida Fran, que vai te atender com muito amor, com muito carinho. O telefone tá aí também na tela, vai aparecer aqui também na nossa tela para você estar junto com a gente, para você realmente saber como anunciar aqui com a gente, saber como expor a sua marca no guia comercial e com certeza aumentar suas vendas, valorize a sua marca. Apareça no portal da cidade de Rio das Pedras, 100 mil acessos por mês, nem sei quantos acessos nós estamos, mas tenho certeza que está bombando pra caramba, mais de 90 mil acessos ao mês, eu tenho certeza que a gente tem aí. Então, para a cidade de Rio das Pedras, para toda a região, anuncie com a gente aqui no portal da cidade Rio das Pedras. Também quero falar de copo Beta, olha só esse copo sensacional. Copo Beta é um copo de metal, copo gravado com o nome da sua marca, gravado também, o que você quiser. O copo Beta, quem vai determinar o que você faz no seu copo Beta é a sua criatividade, é o copo do seu rolê. Parceiro aqui do Portal da Cidade, copos personalizados com o logotipo da sua empresa, do seu clube, da sua frase, nome, enfim. Dá uma olhadinha nessa personalização sensacional, ó. Esse azul eu sou fã demais. Pessoal do Copo Beta, manda um desse pra mim personalizadinho, porque olha que lindo esse azul. Eu particularmente gosto muito do verde também. O verde é um copo muito bonito também, sensacional, que você pode fazer 500 ml para você consumir o líquido que você quiser. Quer tomar cerveja? Toma cerveja. Quer tomar água? Toma água. Refrigerante, café, o que você quiser tomar no seu copo Beta, ele vai ficar geladinho, fresquinho, pelo menos 2 horas ele vai ficar fresquinho. Copo sensacional e o valor cabe no seu bolso. É muito mais barato do que você pensa. Entre em contato com o pessoal da Copo Beta, faça o seu orçamento para você dar no batizado, aniversário, dar de lembrança de casamento, dar de lembrança, dar de presente para alguém que você gosta. Copos Beta, @Copo Beta no Instagram, telefone e WhatsApp 996620651, 996620651, copo personalizado. O nosso querido Luiz vai ganhar também copo Beta, olha que legal, copo Beta para você aproveitar quando estiver lá nos trabalhos, lá na universidade. Abre aí para nós ver também o seu copo aí, vamos mostrar pro pessoal aqui, olha lá, personalizado com o nome. Aqui. Chique. Esse também é só quem vem aqui. A não ser que a pessoa vá lá no Copo Beta, eu quero um com o nome do Luiz de Queiroz também. Não tem como, né? Mas a não ser que chame Luiz de Queiroz também. Pode ser famoso desse, né? Aí pode fazer, né? Mas, enfim, Copo Beta pro nosso convidado também.
E finalmente quero falar da Band FM. Band FM, parceira aqui do nosso Portal da Cidade, parceira aqui do nosso Portalcast, a sua rádio do seu jeito, companhia ideal no dia a dia, com uma programação cheia de música boa e, é claro, muita alegria, com os melhores comunicadores do rádio Piracicabano, do rádio regional, Rico Veneno, Alex William, Dai Muniz, equipe sensacional que vai alegrar o seu dia a dia, além da programação nacional da Band FM, que é líder em São Paulo. Se a rádio é líder em São Paulo, programação nacional chega para você no seu rádio, como por exemplo, a Hora do Ronco, com Pedro Luiz Ronco, com Emerson França, com Tadeu, que é sensacional para você acordar já cedinho, já com um baita programa, um programa que está um grande tempo no ar, são mais de 40 anos no ar, e é um programa que passa na Band FM, um programa nacional da Band FM. Líder de audiência, que chega para ser líder aqui também na nossa região, Rio das Pedras, Piracicaba, outras 16 cidades. Peraí, deixa eu tomar uma água aqui no meio do merchan. Como é ao vivo, eu vi que deu uma arranhada na garganta. Para não tossir, vamos tomar uma água. Peraí. Com o copo beta, né, Léo? Com copo beta, exatamente. Já deu essa melhorada. O programa ao vivo é assim mesmo. 89.7 do seu rádio tem o site também, bandfmpiracicaba.com.br. Fique ligadinho na Rádio Band FM, sua rádio do seu jeito. Vou precisar tossir, com licença. Acontece, é ao vivo, gente. Não tem jeito, não tem como cortar o microfone, cortar a câmera para evitar de tossir. Acontece, infelizmente. Gente, esses são os nossos grandes parceiros que estão aqui com a gente. Eu quero aproveitar aqui e ler um pouco dos comentários aqui com a gente. O pessoal que está participando, o pessoal mandou dúvida. Por exemplo, nosso querido Marcelo Valerini, nosso patrão. Marcelão não está aqui com a gente hoje. Deixou boa noite para a nossa equipe, para o nosso convidado. Luiz, o Marcelo fez uma pergunta. Ele falou que está com uma dúvida. No frio, é mais comum aparecer o carrapato? Ele falou que está lá no frio, está lá em Campos do Jordão e está preocupado. No frio, é mais comum a aparição ou não? Não tem nada a ver? Não tem nenhuma relação. Época de frio e de calor não interfere tanto. Assim, o que eu falo mais é época do ano e local. Tá. Agora, essa questão de clima frio ou quente não interfere. Não muda muita coisa. Então, a atenção tem que ser tanto no verão quanto no inverno. Exatamente. Legal. Quem tá aqui com a gente também, Leonardo Pereira, tá lá no Bom Retiro também. Valeu, Léo. Obrigado. Douglas Andrade tá aqui também, elogiou você, mandou um abraço. Obrigado. Douglas falou que é seu amigo, parceiro, né? Um abraço de volta aí, grande Douglas também, sensacional. Um abração pra ele. O Paulo tá aqui com a gente também. Quem mais tá aqui com a gente? Cristina Mara Tartaglia, Cristóvão Aparecido, Jaqueline Suave, nossa primeira dama do Portal da Cidade Rio das Pedras, Cleusa Nabas, Mirela Valerini, Duzinho Moraes, nosso querido Duzinho. Duzinho vem aqui semana que vem junto com o Coquinho no próximo Portalcast pra gente falar do Motorrock. O Duzinho falou, ó, no tanque do Rubim tem bastante capivara e muitos pescadores. Ali tem risco também de contrair a febre, né, Luiz? Provavelmente sim. Então, quem vai lá no tanque do Rubim pescar, vá com cuidado. Calça, segue o protocolo. Repete pra gente mais uma vez o protocolo de segurança. Sempre usar roupa comprida, né? Se possível, calça comprida, sapato fechado, roupas claras, né? Porque daí dá o contraste com a cor escura do carrapato. E sempre vistoriar o corpo, né? Se ficou lá, por exemplo, o dia todo pescando, chega em casa, já toma um banho bem tomado, vê se não tem carrapato em nenhuma parte do corpo. Se tiver, tenta remover do jeito correto, né? Como instruir lá usando pinça e tal. E sempre tomar cuidado, né? Se possível, evitar esses locais. Mas se não tiver jeito, é isso daí que eu falei. Roupa adequada e vistoria depois. A Jaqueline perguntou aqui pra gente, Luiz. Pra quem gosta de correr na Exalc, qual é o risco? Hoje em dia, o risco de pegar um carrapato ali na Exalc é muito, muito baixo. Uhum. Principalmente nesses locais que o pessoal faz corrida, faz caminhada, é tudo local que tem um tratamento com veneno para matar carrapato. Tá. A grama também é sempre cortada, porque daí, o que acontece? O carrapato gosta de ficar na folha do capim alto. Então, mantendo a grama sempre baixa, ele não vai ficar por ali. Até porque também vai ter maior incidência de luz solar, aí ele foge um pouco, ele não gosta muito de luz do sol. Então, assim, hoje em dia na Exalc tá muito seguro. A situação melhorou pra caramba em relação ao que era antes. Dá pra fazer caminhada tranquilo? Dá tranquilo, pode ir lá andar. Assim, só não vá, por exemplo, querer se enfiar no meio do mato. No meio do mato mesmo. Porque lá na Exalc, a gente costuma falar que tem a área de pessoas e a área de animais, por exemplo, né? Assim, falando informalmente.
Então a área de pessoas seria onde o pessoal faz caminhada mesmo, onde tem os prédios, onde tem aula. Ali é totalmente seguro, você pode ficar lá tranquilo. E tem a área de mata, né? Que daí é onde fica a capivara, onde passa o rio. Esses locais é de difícil acesso. Geralmente quem consegue ir lá são funcionários, né? Pessoas que trabalham lá. Então o pessoal, por exemplo, que entra para fazer caminhada, provavelmente não vai conseguir ter acesso a esses locais onde tem a capivara e carrapato. Então a pessoa que vai fazer a caminhada lá, entra pro meio do mato e não é funcionário, não é pessoa especializada, é um animar mesmo. Aí tá pedindo para tomar. Então não vá se animar de rodear esse lugar. Se for, faz caminhada onde lá, Exalga é tão bonito o prédio lá, onde da área né, vai tirar foto. Dá pra você curtir tranquilo, como o Luiz falou, seguro. Não vá se embrenhar pro meio do mato lá na Exalga, que vai dar. Estamos agora, 8h22, vai dar merda. Então, cuidado, pelo amor de Deus, não vá fazer isso. Muito importante essa dúvida a gente tirar também, porque, assim, muita gente que gosta de fazer sua caminhada lá em um lugar que é totalmente propício, totalmente bonito para você fazer caminhada. Tem gente que gosta de fazer piquenique, tem gente que gosta de tirar foto. Então pode continuar tranquilo, sem medo de ser feliz. Inclusive naquele gramado central grandão que tem ali, onde o pessoal gosta de fazer piquenique, soltar pipa lá, a chance de pegar carrapato ali é praticamente 0%. Porque, como eu falei, grama baixa, pega bastante sol. Ali também tem uma equipe que faz o monitoramento do carrapato a cada 15 dias para ver se tem carrapato ou não. Então, lá nesses locais que passa bastante gente, né, tem tráfego de pessoas, é totalmente controlado. A pessoa pode ficar lá tranquila. Muito bem, sensacional. Luiz, esquecemos alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você queira passar para os nossos queridos telespectadores, para os nossos ouvintes? Por favor, fica à vontade, tem alguma informação que a gente esqueceu? Lá onde ela mora, pode ser que tenha um pouco de dificuldade. Porque como a nossa região aqui é endêmica, os nossos profissionais de saúde daqui são mais bem preparados para tratar a febre maculosa. Muito importante falar. Por exemplo, a pessoa veio de Minas Gerais, por exemplo, visitar aqui. Vamos supor que daí na cidade dela, em Minas, nem se sabe o que é febre maculosa. E ela veio para cá, pegou o carrapato aqui, volta para lá e vai ter os sintomas lá, por exemplo, em Minas. Aí pode ser, não dá para generalizar também, né? Mas pode ser que o atendimento seja um pouquinho mais complicado por conta disso. Que aqui a gente tem mais casos, então aqui já o pessoal está mais acostumado a atender isso, né? Entendi. Então vale a dica, fica aí a dica. Pode ser que em Minas tenha, por exemplo, ou não? Sim, já foi registrado casos lá, até no Rio de Janeiro também, praticamente no Brasil todo. Mas é um pouco mais difícil do que aqui na nossa região, no nosso estado, que é mais endêmica. Aqui que concentra mais. Perfeito, muito bem. Mais alguma informação, Luiz, por favor? Acho que é mais isso mesmo. No geral, só mandar um salve pra pessoa que estiver assistindo, um abraço aí pra família também, pra namorada, todo mundo da Exalc lá. Fala nome aí, senão a turma vai ficar brava com você. Principalmente da namorada. Se esquecer de falar nome da namorada aqui, o pessoal briga. Né? Então manda um abraço aí pro pessoal. Mandar um beijo, um abraço pro pessoal de casa aí, mãe, pai, irmão, Thalia, minha namorada, um beijão. Um abraço pro pessoal da Exalc também lá, o pessoal da comissão da febre maculosa, que não fosse eles eu não estaria nem aqui hoje. Que legal. O pessoal também do laboratório lá onde eu estou fazendo pós-graduação agora, do laboratório de mamíferos. Um salve, um abraço. E para todo mundo que estiver assistindo aí, todos os telespec. Legal demais. Pós-graduação você está fazendo na área também, na parte... Não, a pós-graduação eu estou fazendo na parte de biologia molecular, que fugindo um pouco aí da questão de saúde pública, né? Mas para mim aprender coisa nova mesmo, né? Aprimorar o currículo de biólogo. Cansou um pouco também de capivara e carrapato? Cansar não cansou, né? Mas tem que aprender mais coisas. Tem que ampliar o horizonte, né? Tá certo. Conversamos aqui com o querido Luiz Guilherme de Queiroz. Luiz, obrigado demais por topar bater um papo com a gente, por conversar aqui com a gente, com o pessoal do nosso Portalcast. Lembrando que próximo Portalcast, edição de número 13, com Duzinho Moraes e Coquinho. Vamos falar do Moto Rock Solidário, vamos falar do aniversário do Motoclube Só os que Rodam, diretamente de Rio das Pedras. O Coquinho e o Duzinho estarão aqui pra gente falar desse super evento sensacional. E amanhã tem podcast Ela em Destaque com Evelyn Cavalcante. Evelyn Cavalcante bate um papo com a nossa querida Adriele Pereira, nossa host, nossa apresentadora. Adriele, então, vai conduzir um super bate-papo sensacional para conhecer um pouco da história, da vivência e do trabalho da Evelyn Cavalcante, que ela é empreendedora no ramo de sublimação, no ramo de costura, já atendeu mais de... professora, vende curso na internet, já mais de 1.300 pessoas participaram do curso e aprenderam um pouco mais
da vivência profissional da Evelyn. E a gente vai bater um papo com ela amanhã, sob o comando da Adriele Pereira, exclusivo no YouTube, tá bom? Então já se inscreve aí no YouTube do Portal da Cidade Rio das Pedras para curtir o podcast Ela em Destaque com Evelyn Cavalcante, com Adriele Pereira. Obrigado a todos os nossos parceiros, Garagem JL, King Ribs, K Brasil, Copo Beta, Band FM, Nenê Bonassa. Lembra do Circuito Beer Party também, 21 a 23 de julho.